Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Simplesmente, um podcast que tem como objetivo tornar simples as questões da mente. É para você que, assim como eu, é um aprendiz do desenvolvimento pessoal. E esse podcast ele tem um parceiro, Funorte Pós BH, a melhor escola de pós-graduação em odontologia de Belo Horizonte. É para você, cirurgião dentista, formado, recém-formado, que deseja alavancar a sua carreira. E o nosso convidado de hoje é um cara sensacional, tá? É um exemplo de superação, é um exemplo de empreendedorismo, é um exemplo de posicionamento. Uma simples mudança de chave, uma viradinha de chave, mudou o jogo dele e eu vou deixar ele falar isso para você. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel Santos. Muito bom estar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo. Fica à vontade. O prazer é todo meu. Desse jeito você me deixa sem graça. Mas o prazer é todo meu. Espero agregar aqui com todo o conteúdo para a gente poder fazer dessa conversa o mais rica possível e poder ajudar os profissionais da área da saúde aí. Tá certo. Me fala uma coisa. Como é que foi para você chegar aonde você chegou hoje? Como é que foi lá atrás? De onde que veio essa inspiração para você seguir esse caminho da odontologia? É algo que já estava dentro de você? Isso veio de família? Como é que foi isso aí? Cara, na realidade a história é um pouquinho diferente do normal, né? Tem a ver com a família, né? Meus pais têm clínicas odontológicas, minha mãe na verdade é dentista, meu pai foi administrador, então eu cresci praticamente dentro de uma clínica odontológica. Mas não foi aquela coisa que veio ali do coração falar, pô, eu sempre quis ser dentista. Não, eu vi ali que era a coisa que fazia mais sentido no momento. Então, ali dentro da escola, eu via as matérias específicas que me agradavam mais, eram as questões da área da biológicas, né? Eu ainda não era o Enem ainda, eram provas específicas que a gente fazia, né? Então, eu fui ali no caminho da biologia e da química, fazia sentido porque minha família tinha já empresa no ramo da odontologia, mas eu fui pela coisa mais lógica, né? E ali dentro da faculdade, aí o gosto foi se formando. Foi fácil? Não, fácil nunca é, né? Mas com esforço, claro, acredito que todo profissional da área da saúde, com estudo, com esforço, a gente consegue desenvolver ali a faculdade com uma certa tranquilidade. Entendi. E depois da faculdade, como é que foi? Então... Já foi direto para a clínica? Na realidade, na faculdade, o que eu mais gostava não era a questão do atendimento a uma matéria específica. O que eu sempre gostei era a questão do relacionamento com as pessoas. Eu gostava de conversar fiado. Então o paciente sentava ali do meu lado e eu conversava, eu desembolava ali. Então o relacionamento para mim era sempre muito fácil. E na minha cabeça, acho que pelo exemplo do meu pai, eu falava, eu quero ter minha própria clínica, meu próprio consultório. Mas o primeiro passo era o quê? Pô, se eu tenho meus pais que têm clínica, na minha cabeça o caminho seria, pô, eu me graduei, vou pós-graduar, vou fazer um mestrado, vou acompanhar aqui junto dos meus pais todo o atendimento, toda a gestão da clínica, vou herdar esse negócio aqui e esse é o caminho. Então eu acreditava que o caminho estava dentro da graduação técnica e que eu ia herdar o negócio junto dos meus pais. Então eu já formei começando a trabalhar com eles, só que o buraco foi um pouquinho mais embaixo ali, teve ali suas complicações. E você começou faturando alto já? Então, eu não tinha, como eu acabei de formar como dentista, né? Comecei a trabalhar com eles, eu era 100% operacional, então eu fazia canal ainda, odeio canal, mas fazia, que era o que dava dinheiro para mim naquele momento. Então, eu fazia canal porque dava uma grana e eu sentava ali na cadeira, atendia os pacientes, eu sabia zero de gestão, zero de marketing, zero de negócio. Por quê? Porque a empresa era dos meus pais. Eu formei como dentista, eu não formei como administrador, como gestor, como vendedor. Então, ali eu só sabia o que eu tinha noção do que eu ganhava. A única coisa que eu enxergava quando eu me formei, quando eu entrei na faculdade, meus pais tinham ali algumas clínicas odontológicas.
Então eles chegaram a ter, se eu não me engano, 8 ou 9. Quando eu formei, era uma. Ou seja, já era um negócio em decadência, né? Então já estava quebrando. E aí eu tentei o máximo possível ajudar, mas com opinião tosca. Por quê? O que eu entendia do negócio? O que eu entendia de alguma coisa sobre gestão? Então eu tentava ajudar, mas só que a gente tinha tanto a minha falta de conhecimento, atrelada a um relacionamento com a família que é muito complicado, pelo menos foi para mim na área dos negócios. Então eu queria dominar ali, ter uma certa autoridade que eu não podia ter porque era dos meus pais, né? Então tentei o máximo possível ajudar e não deu certo por esses motivos. Entendi. E como é que você fez para abrir a sua primeira clínica? Daí foi o seguinte... vendo que não estava dando certo, antes mesmo da clínica ali dos meus pais acabar, né? Eu tive a oportunidade com um conhecido meu de trabalhar na clínica dele, né? Quando eu fui trabalhar, eu recebia, eu lembro que era algo em torno de 3.500 por aí, e eu fui trabalhar em outra clínica por R$800. Eu falei, pô, eu prefiro trabalhar por 800 e ter paz do que os 3.500. E ali eu vou construindo minha cartela de pacientes. Já estava fazendo especialização e tudo. Falei, pô, tô com paciência. Você é especialista em ortodontia. Eu me especializei em orto. Logo que eu saí da faculdade, já entrei na especialização. E aí eu fui para a clínica desse amigo e ele, como dono de clínica, ele viu que eu tinha essa vontade, essa pegada empreendedora, que eu queria fazer mestrado, e ele falou, pô, Daniel, de nada adianta, esse não é o caminho, cara, não para você. Você tem que entender de gestão, você tem que entender de vendas e tal. E veio o primeiro livro clichê de todo mundo, né? Pai Rico, Pai Pobre. Nossa. Pai Rico, Pai Pobre, já li. Né? Então, foi o livro que me abriu ali a cabeça para eu falar, pô, as coisas não são do jeito que eu imaginava. Então, eu comecei ali a ler mais. Parei de consumir conteúdo de odontologia e comecei a consumir conteúdo de inteligência emocional, inteligência financeira, desenvolvimento pessoal, marketing, vendas, gestão. E, a partir disso, foi vindo uma vontade ainda maior de ter uma empresa. Até que me surgiu a primeira oportunidade de ser sócio da clínica que eu trabalhava. Mas ali, por divergências, foi o primeiro aprendizado na empresa que eu tive. Na verdade, foram 2. Só os livros não são suficientes. Tem pessoas que são autodidatas. Você é quase um gênio. Lê ali, consegue aplicar com uma maestria absurda. Eu não sou gênio. Então, assim, eu consegui entender alguma coisa, mas era difícil ver a aplicação prática ali. E também eu não tinha um alinhamento muito legal com esses sócios da clínica. Eu descobri que a conversa fora de negócios era legal. A conversa, quando se tratava de negócios, estava totalmente desalinhada. Foi quando ali eu resolvi sair da sociedade. Então foi a primeira empresa que a gente começou e não deu muito certo. Durou poucos meses ali para mim, porque eu resolvi sair, né? Entendi. E aí eu fui pro Rio Grande do Sul. Consegui uma boa proposta para trabalhar lá. Fui para lá, falei, pô, vou pro Rio Grande do Sul. Ia me pagar bem, eu recebia ali, eu saí de um salário por 3.500, de 800, consegui subir para os 3 de novo, mas para um salário de quase 15. Falei, pô, aí eu falei, agora, como é que é o negócio? Falou, entrevista, psicóloga e tal, isso e aquilo, deu certo, fui para lá. Você e aí ficou lá no Sul quanto tempo? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E nesse 1 ano, eu trabalhei numa franquia enorme, 600 metros quadrados a clínica, um monstro. E aí foi onde eu fui pegando também uma visão, entendendo como que funcionava, como eu sempre fui de observar muito o processo, de perguntar por que isso está acontecendo. E meio curioso você falar, por que é assim? Por que a equipe é assim? Por que o consultório é distribuído desse jeito? Por que é esse número de funcionários? Essa aqui não consegue fazer sozinho? Então eu ia perguntando e entendendo, e fui entendendo cada vez um pouquinho mais. Quando você foi para o Sul, você já tinha uma cabeça de dentista, mas também já tinha um olhar para gestão, né? Então... Já era mais de gestão do que de dentista. Eu já fui para o Sul já com um certo desgosto da área prática da odontologia. Eu já estava deslumbrado com a questão do empreendedorismo.
Então, eu fazia a prática, porque era a prática, o operacional que me dava dinheiro. E, modéstia à parte, eu acredito que eu fazia bem. Uhum. Então, dava a grana ali, eu precisava da grana. E o objetivo era qual? Era juntar essa grana para poder voltar e ter minha própria empresa. E né? isso aconteceu? Isso, e foi dessa maneira. Claro, eu pretendia, na verdade, ficar 2 anos, mas eu tive algumas oportunidades aqui em BH para eu voltar e montar minha empresa, né? E aí, dentro dessas oportunidades, em 2019, eu montei ali a Estimari Odontologia. Foi quando aí começou a história da Estimari. Oh, bacana demais. Eu já vi uma de suas, algumas aulas, né, que eu já vi você ministrando. Você chegou a comentar que um período da sua vida você tinha uma operação de 32, mas faturava 30. Como é que é isso aí? Vamos lá. Tá muito para frente, antes da Estimari, como é que tá? Esse faturamento, aí eu já consegui entender um pouquinho sobre gestão, sobre venda, sobre resultado. E aí, quando eu abri a Estimari, eu tive uma ajuda, né? Que era o quê? Dos meus próprios pais. A clínica ali estava acabando, meus pais também estavam se separando, e quando eu estava fazendo a obra da Estimari, eles falaram, pô, Dani, atende aqui com a gente, que esses pacientes que você vai atender, você pode levar eles para sua clínica. E aí eu fiz esses pacientes ali, eu levei eles para minha clínica e eles me faziam uma venda ali, uma recorrência, um faturamento de mais ou menos 20 mil, e com indicações, um bom atendimento, a gente conseguiu chegar em 30. Só que à medida que o faturamento aumentava, os custos aumentavam, a gente precisa de mais funcionário e por aí vai. Só que era mais ou menos isso mesmo, eu faturava 30, 32 para ter um custo de 28, 30. Então, não sobrava quase nada. Então, meu fluxo de caixa era 32, meu custo era 30. Sobrava 2 mil de lucro. Então, eu estava numa situação muito pior do que eu sair do Sul. Mas, em momento nenhum, eu pensava em desistir. Então, eu fui tentando métodos diferentes ali, através de marketing digital, através de algumas agências de marketing que não deram muito certo. Foi um barato que saiu caro. Falei, vamos tentar aqui, vamos tentar ali. Eu tentava economizar o máximo possível, mas enquanto você está falando de desenvolvimento da empresa, em ganhar novos pacientes, ganhar novos leads, pô, não é uma economia, você não pode economizar nisso. Entendi. Aí... Deixa eu explorar um pouco essa parte de faturar 32, não, de ter uma operação de 32, mas faturar 30. Como que um empresário dorme? Cara... Sabendo que você tem aluguel, sabendo que você tem funcionário, sabendo que você tem uma estrutura toda para poder... O negócio, eu sempre fui muito otimista, né? A questão... ali, claro, isso tira um pouquinho o sono, te preocupa, falando, pô, você começa a duvidar de si mesmo, você pensa, será que eu vou conseguir? Será que é isso mesmo? E tudo, mas por mais que você se questiona, pelo menos no meu caso, pensar em desistir, nunca pensei. A questão que vinha na minha cabeça era, qual era o caminho certo? Porque ficava no 0 a 0, mas sobrava pelo menos. Era uma luta todo mês, mas tinha uma recorrência, ainda mais com a orto. A orto eu tinha quase que a certeza de quanto eu ia ganhar todo mês, porque a manutenção, né? Aquele pagamento mensal. Então eu sabia que esse mês tem tanto, aí vinha mais uma indicação, e no próximo tinha tanto. Então eu tinha uma recorrência. Então, por mais que me preocupava, o que me ocupava mais a mente é como que eu saio disso aqui. Como que eu aumento, como que eu avanço, como que eu faço mais. Porque eu tive que sair de uma situação onde eu estava morando sozinho para voltar a morar com os meus pais. Como é que eu saio agora das casas dos meus pais de novo? Porque voltei à clínica e fiquei sem grana, zerei. Então, foi um dos erros, né? Sem capital de giro. Mas, então, aí eu comecei a me perguntar essas questões e tentando algumas alternativas que deram errado. Entendi. Eu acredito que nesse ponto, ou foi antes disso que você entendeu que ser apenas um bom dentista não era suficiente? Foi antes. Foi lá na época do Pai Rico, Pai Pobre.
Então foi lendo livros de gestão, de empreendedorismo, de desenvolvimento pessoal, que abri o olho e falei, pô, o que adianta eu ser bom se ninguém sabe que eu sou bom? E outra, eu quero ser operacional pro resto da vida? Não quero, eu quero sentar e mexer aqui, fazer manutenção, tratar dente, colocar implante. Pô, eu não quero fazer o operacional. Claro que a odontologia me proporcionou conhecimento para eu empreender dentro dessa área, mas sentar a bunda na cadeira e fazer o tratamento não era o que eu gostava mais. Eu gostava de entender uma estratégia de venda, uma estratégia de marketing, montar a equipe, treinar a equipe, fazer o funil de vendas, estruturar uma campanha. É isso que eu acho muito legal hoje. Entendeu? Então, esse gosto foi desenvolvendo a partir lá de trás, desde do Pai Rico, Pai Pobre. Ali na Estimare eu atendia, porque era necessário no início, mas no primeiro momento que eu falei, não preciso mais, eu cortei. Eu parei de atender. Aí já tem alguns anos que eu não pratico. Tem ali uns 4 anos. E como que foi essa virada de chave? Então, o que acontece? Lá nesse ganha ali 32, sai 28, sai 30, a gente tentou várias estratégias, inclusive eu vendi uma participação da clínica para um sócio, para ter uma injeção de caixa ali, e eu pegar esse valor e investir em estratégia de marketing. Foi 80 mil, se eu não me engano, na época. O dinheiro foi todo torrado. Tudo em estratégia errada, tudo em coisa errada, tudo... Não deu nada certo. Nossa. E aí ele entrou ali com uma participação da clínica, tentamos o máximo possível, porque eu tinha um nome na mente, né? Eu tinha um processo em gestão que eu já conhecia, que eu falava, pô, eu quero fazer um dia o curso desse cara, que é o Ricardo Novak, que hoje eu sou sócio dele na The One, né? Mas eu falava, pô, eu quero fazer o curso desse cara, eu acho que esse cara aqui é o certo. Mas ele se posicionava tão bem, sabe quando a pessoa te gera tanto valor, que você fala, é caro pra cacete. Você fala, não vai dar pra pagar? Então eu tinha essa percepção, e hoje você entende que é uma estratégia de venda, né? Mas gerava muito valor, eu achava que não ia conseguir pagar, então eu nem entrava em contato. Até que chegou a pandemia, porque 19 foi o ano que eu abri a clínica, 20 foi a pandemia. Então no 20 tinha 1.800 conto na conta da clínica, no banco ali, fechou lockdown, tinha boleto ainda para pagar. Nossa. E tudo, claro, a área da saúde voltou antes, né, se eu não me engano voltou em abril ou maio, se eu não me engano. E aí eu falei, pô, o que nós vamos conversar com meu sócio? Falei, e aí, Diego? Aí ele falou, vai, Daniel, o que você acha? Eu falei, pô, não temos nada a perder, deixa eu ver o que é esse negócio aqui, como é que tá o curso aqui do Ricardo Novak. E aí mandando mensagem, tudo, e acabou que deu certo, porque na verdade ele era o dobro do valor, só que eu tinha feito a inscrição desse curso lá na época que eu formei, quando eu trabalhava para os meus pais, eles quem pagaram, eu não tinha nem ideia do preço. E aí, como eu já era um ex-aluno, foi no meu nome, eu tive 50% de desconto. Eu falei, era o dinheiro que eu tinha na conta. Eu falei, pô, casou. Investi. E era um curso... Foi um curso... risco calculado. Calculado, não? Teoricamente, né? Dentro das condições que você tinha ali no momento. Isso, foi sorte. Deu certo, foi sorte mesmo. Porque era o que eu tinha, né? E aí era tudo ou nada, era all-in. E aí eu paguei o curso. E inicialmente era um curso online. E eu falei, pô, minha empresa vai quebrar, tô no desespero, não quero que isso aconteça. E eu mergulhei de cabeça naquele curso. Peraí, e se desse errado? Você ia fazer o quê? Pô, não tinha essa opção, não tem plano B. Não tinha questão. Desse errado, beleza, quebrou. Tento de novo. Aí eu ia voltar pro plano, não é o plano A, é pra maneira como eu cheguei até ali. Eu ia procurar uma franquia no Nordeste ou no Sul, que me pagasse bem, juntar dinheiro e tentar de novo. Ou encontrar um local que me pagasse um valor adequado, pra eu juntar dinheiro e
e tentar mais uma vez. E também para eu pagar minhas dívidas, porque se quebrasse eu ia ter muita dívida, né? Então, mas pô, era um foco. O foco era tipo, tem que dar certo. Então, eu acho que você não pode afogar nisso. Chegar, e se der errado? Pô, se você começar a pensar no e se der errado, você já começa errado. Pô, você já atola ali no pessimismo e não vai, entendeu? Entendi, top. E como foi aí esse processo? E aí eu mergulhei dentro do curso e fui aprendendo ali, de pouco a pouco, a como me posicionar melhor, como negociar melhor com o paciente, como vender produtos de ticket mais alto, serviços de ticket mais alto, como fazer o marketing, como fazer o tráfego pago, como estruturar uma equipe, como estruturar uma empresa, o gerenciamento, os custos, o fluxo de caixa, o financeiro. Então, fui entendendo realmente como funcionava uma empresa. Mas, principalmente no início, quando você está desesperado, o que você quer? Quer vender. Então eu foquei na venda. Eu falei, quero vender, quero paciente. Venda e marketing, venda e marketing. E eu acho que é uma das áreas que eu tenho mais força, né? Então, ali nessa questão, a gente saiu de um faturamento de 30 para o primeiro mês, logo depois da pandemia, foi 44. Depois de 44 foi 60 e poucos. No mês seguinte já foi 80. Ficou 80 uns 2 meses. E a gente chegou de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, para 100 mil, de 30 para 100 mil, aplicando ali tudo certinho em vendas, em faturamento. E aí, a partir daí, a gente foi estudando mais, entrando mais em imersões, em masterminds, em conteúdos para realmente alavancar o negócio. Entrega o ouro aí, como é que era o processo de vendas lá? Vamos lá, entregar todo o ouro. Quase tudo. Então, basicamente é o seguinte, quando você pode investir na sua estrutura, é o ideal que o paciente chega e tem aquela percepção de valor, igual eu te falei que eu tinha do Ricardo Novak. Falar, pô, eu acho que esse negócio vai ser caro demais. Porque ali depois você consegue quebrar isso com as formas de pagamento e falar, pô, não é tanto. Então, pô, invista, valoriza a sua estrutura, valoriza o seu negócio. Se não der para fazer isso, comece pelo menos por você. Coloca ali um jaleco legal, uma gravata, se posicione bem para que você passe mais confiança. A estrutura, o posicionamento, a maneira como você se apresenta e como sua estrutura apresenta, passa confiança, credibilidade, valor. Então é o primeiro ponto para você conseguir vender um tratamento, por exemplo, que é 10 mil reais. Pô, você concorda que se você, dependendo do local que você vai, passa um tratamento para você e fala, Léo, é 10 mil, você fala que não. E dependendo, a gente conhece, por exemplo, a clínica do Eduardo, que é um dos meus sócios. Você chegar ali 10, mas você fala, pô, é 24 de tantas parcelas. Você fala, dá para pagar. Dá. Entende? Então, ali, questão, primeira, percepção, trabalhar da melhor forma possível o encantamento, a percepção do cliente. Segundo, como eu falei, boleto, facilitar a forma de pagamento. Cara, a gente entende que normalmente, por exemplo, a gente trabalha muito a questão do implante dentário. Então, a gente tem que entender muito bem o nosso público-alvo. Meu público-alvo é o público-alvo do implante dentário, público acima de 40 anos, e que, em sua maioria, quando a gente faz a captação, é um público C e D. Então, um público mais simples, mais humilde. E o tratamento do implante dentário é um tratamento muito caro. Pô, como que esse cara vai fazer o tratamento? Então, você precisa facilitar a forma de pagamento. Ou seja, eu divido o tratamento ali em boleto. Então, eu divido de 24 vezes. Então, não é... Facilita para ele, né? Eu facilito para ele. Obviamente, tem tudo muito amarrado num contrato, em alguns termos ali que são um pouquinho burocráticos, que não dá para entrar em tudo aqui agora, para que isso dê certo, né? Então, posicionamento, formas de negociação e formas de pagamento, técnicas de venda. Então, o cliente, ele entrou, você tem que saber receber, você tem que saber ouvir, você tem que saber perguntar. Então, as técnicas de venda para você extrair o melhor possível daquela conversa, né? E o follow-up, o acompanhamento, né? Então, depois, pô, não fechou, porque quase nenhum vai fechar ali na hora com você, porque é um ticket alto. O que vai falar? Vou pensar. Sim. Vou apresentar pro meu marido, pra minha esposa, pro meu filho. Cara, aí tem gente que fala, tá bom, tchau.
ficou, é isso aí? Não, pô, acompanhamento. Você tem que acompanhar, você tem que gerar valor para aquele cliente durante um tempo. Manda um caso de antes e depois, manda um depoimento, liga para ele, pergunta como que foi a conversa com os filhos, claro que de uma maneira não tão direta, mas o ponto é fazer o acompanhamento. Então, desde o posicionamento até técnicas de venda, o ponto de negociação e o acompanhamento pós. Isso foi o que foi transformando ali na parte comercial a empresa, além do marketing, né? Ali bem estruturado, com uma campanha bacana. Entendi. Você tinha vergonha de vender? Tinha. Acho que todo vendedor no início, não vou falar todo, né? Mas o meu caso, eu acho que no caso vergonha era de talvez achar que o cliente não iria pagar aquilo que eu estava oferecendo. Eu acho que é um erro, isso mostra que eu não acreditava naquilo que eu estava vendendo, eu não acreditava no valor que eu estava transparecendo. E é algo que você tem que trabalhar na sua mente. Eu acredito, como que eu quebrei isso? Foi no dia a dia. Foi, quando eu fechei o primeiro de 10 mil, eu lembro a primeira paciente direitinho, a primeira que fechou comigo, 8 mil. Aí ela falou, eu falei, é 8 mil, e você fala até meia, assim, 8 mil, e tanta entrada, e tantas parcelas de tanto. Aí ela, fechada, eu falei assim, foi tão espontâneo, ela, fechada, eu falei, o quê? Aí, ela, não, tá tudo certo, não, então tá bom, então eu vou te levar aqui pra assinar o contrato e tal, não, espera aqui. Falei, deu certo uma, aí deu certo outra. À medida que as coisas foram dando certo, você vai pegando confiança, você vai acreditando ali mais no seu serviço, e aí depois chega uma hora que você desbloqueia isso. Top demais. Em que momento você percebeu que o mercado respeita quem se posiciona? Foi nesse momento, né? Cara, foi. A partir do momento que eu comecei a fechar os tratamentos de tipo, porque eu achava uma firula isso. Falar, que a gente nesse acompanhamento de gestão e marketing, eu tinha uma mentora. Ah, você achava que o posicionamento era... Não, minha mentora fala, não, usa uma gravata. Eu falei, que a gravata vai mudar na minha vida? Então eu não usava e tal. Ela falou, e ela me deu vários exemplos ali. Falou, olha essa loja, olha aquela ali, olha esse restaurante, olha esse aqui. Você prefere aqui, eu preferi ali e tal e tal. Falou, tá. Ela falou, Dani, faz isso aqui, coloca a gravata, melhora o jaleco, coloca uma decoraçãozinha aqui na recepção. E aí, quando eu fiz isso, e não era muito, Léo. Tinha paciente que entrava na clínica, eu juro que não era muita coisa. Ela só era muito bem organizada. Ela não era muito bonita, mas era tipo assim, sabe aquele ambiente bonitinho, limpinho? É isso. Clean. Não era clean, isso. Não era aquela coisa cheia de LED, marcenaria, não, era clean. E aí tinha paciente que chegava só de estar muito bem organizado, bonitinho aqui, bonitinho ali, e aí chegava a apresentação das meninas da recepção, uniforme bacaninha, e eu de gravata e um jaleco diferente. Falava, não, doutor, isso não é pra mim, não. Não, aqui vai ser muito caro. Não, isso aqui é pra gente rica. Falei, gente, mas peraí. Da onde que tá tirando isso? Eu nem atendi, nem passei preço. Era da percepção daquilo que eles estavam vendo, tanto na minha imagem, quanto na imagem do entorno, né? E é algo que a gente, como eu te disse, que a gente quer causar. Pra que na hora da gente passar o valor, ele falar, não, dá pra mim. Fica legal. Então eu comecei a perceber a partir disso, a partir da percepção dos clientes e o que eles me falavam. Entendi. Então, assim, você tem uma definição de posicionamento sua? Uma definição? É. Me dá um exemplo do que você está falando. Por exemplo, posicionamento. Hoje em dia, a gente vê pessoas que falam que é psicólogo. Ah, sim, uma definição do termo. Entendi. Sua. Porque hoje em dia tem gente que a pessoa fala, eu sou psicólogo, beleza. Aí tá lá no Instagram dele, psicólogo clínico. Mas no perfil, tá ele ou ela de biquíni, tá ele ou ela de sunga, na praia, mostra tudo, menos aquilo que ele é. Cara, então a gente entende que a pessoa não compreende muito o que é o termo posicionamento no Instagram. Que no meu conceito é a imagem que você quer transparecer.
né? É como você quer ser visto pelas outras pessoas. A questão é que a maneira como você quer ser visto não pode ser diferente da maneira que você age. Porque um dia a máscara cai, né? Então a questão é que você tem que ser coerente. Então, posicionamento, eu acho que tem a ver com isso. É a maneira como você quer ser visto, até onde você quer chegar e ser coerente com aquilo. Qual que é a diferença de vender procedimento e vender autoestima? Tá. Quando você vende o procedimento ali, da maneira que você acabou de citar, eu acredito que seria algo que você está vendendo simplesmente o serviço. Né? Então é como se você chegasse no consultório e falasse, Daniel, falta esse dente aqui. E eu chegasse para você e falar, beleza, Léo, para resolver esse dente aí, é um implante, tá? O implante aqui é R$3.000 e você pode pagar dessa maneira. Nossa. Estou vendendo um procedimento. E qual foi o outro termo que você usou? Autoestima. Autoestima. E aí eu acredito que vender a autoestima é você entender a dor do paciente, você vender pela emoção, você entender todo um contexto, né? Você vê que ali naquele momento não é só a questão do procedimento em si, tem um outro ser humano ali do outro lado. Então eu vou entender o que aconteceu na verdade, primeiro, eu vou me conectar com você, a gente vai ter uma conversa, eu quero saber de onde você é, a gente coloca a música que você gosta, a gente vai ter um bate-papo ali antes, a gente vai se conectar, vamos puxar um assunto, depois eu quero saber a história de como que você perdeu esse dente, vou entender um pouquinho da dor do que você tá passando, é a questão que é quando você sorri aparece, é na hora de mastigar, você já deixou de comparecer numa festa de aniversário, no evento por conta desse dente, você tem se relacionado bem com a sua família, com sua esposa, com seus filhos, já chegou alguém da sua família, apontou e falou, olha o tio Léo, não tem um dente. Então é entender tudo isso que a pessoa está passando e oferecer o melhor tratamento possível para ela, envolvendo também a questão emocional. Eu acredito que, a venda é feita através do emocional, né? E a gente tem que ter essa parte humana e trabalhar o emocional também. Você acha que o mercado já entendeu isso? Pela sua percepção, pelo que você tem visto, acompanhado? Eu acredito que quem performa, sim, obviamente. Quem vende, com certeza, entendeu já isso. Já entendeu, né? Com certeza. E qual que é o maior erro que você vê os dentistas cometerem tentando fazer marketing no Instagram ou na internet? Cara... Você é um cara que posta muito, né? Bom, bastante. Testa também. Uma quantidade legal. Não é? Vamos lá. Primeiro, linguagem muito técnica. Técnicas. Então é um dos erros que eu vejo muito. A gente tem que falar como se tivesse uma criança de 3 anos de idade. Eu acho que por passar tanto tempo na faculdade, isso se torna tão comum pra gente que a gente esquece que não é comum pros outros, né? Mas então é tornar a comunicação mais simples, né? Segundo, direcionar melhor o conteúdo. Então, por exemplo, o dentista ele posta hoje sobre canal, amanhã sobre resina, depois sobre limpeza, depois sobre clareamento. E aí, lente de contato, implante. Qual que é o problema disso? São públicos diferentes. O cara que está procurando uma lente de contato não é a mesma pessoa que está procurando um implante dentário e não é a mesma pessoa que está procurando um alinhador e não é a mesma pessoa que está procurando harmonização orofacial. Então, assim, você não vai ter uma audiência fiel e não vai conseguir vender através daquele conteúdo. E também não saber criar um roteiro, um conteúdo que seja magnético, que engaje ali, né, que chame a atenção, tem um gancho legal, um desenvolvimento bacana, um CTA, claro que é o call to action, né? Me segue aqui, comenta aqui, ou seja, não estrutura bem o roteiro. Eu acredito que seja isso, porque se fala, é qualidade de imagem, não, eu gravo com meu celular até hoje, é só o meu celular e uma lapela, e acabou, não preciso mais que isso. Então, isso não é desculpa. Agora é a questão de estudar um pouquinho ali, como faz a composição, ter uma oratória melhor, entender o público para quem está falando, ser mais nichado, que vai ter mais sucesso nisso. Tem uma estratégia simples que você fez que deu certo? Que você pode compartilhar aí?
Cara, simples, é justamente, eu acho que mais claro é nichar. Escolhe uma área só. Escolhe uma. E acabou. E foca naquilo. E de preferência, óbvio, escolha uma área com um ticket alto. Com alto desejo, com alto valor percebido. Pô, quais são as 4 principais áreas na odontologia hoje, na minha opinião? Implante dentário, lente de contato, alinhadores ortodônticos e harmonização orofacial. É isso. Escolhe uma dessas áreas, foca e vai. Nicho, vendas e marketing. E processo. Funciona. E processo, disciplina, constância. Já te chamaram de mercenário já pra você por tentar ganhar dinheiro com a odontologia? Cara, não, até hoje eu acho que nunca ouvi, tá, Léo? Nunca ouvi. Eu acho que esse título vem muito daquela pessoa que entrega uma má qualidade, né? Porque, pô, se você tá ajudando, você entrega um bom tratamento, é algo humanizado, pô, você não tem nada que envergonhar. Você, no final das contas, tá fazendo bem. Sim. Agora, se você tá vendendo por vender, faz cagada e ainda abre um sorriso no final do dia e consegue dormir, aí você é um mercenário. Aí é complicado. Então, não, eu acredito que eu entrego um tratamento de boa qualidade, eu faço um processo legal ali na clínica e nada mais justo do que ganhar o que a gente ganha fazendo um processo de acordo. Como que você vê o mercado da odontologia hoje? Você acha que está saturado? Tem espaço para todo mundo? Não tem espaço para todo mundo? Cara, eu acho o seguinte, é uma pergunta polêmica, essa aí, hein? É polêmica. Essa aí causa. Eu acho que se a pessoa que está entrando no mercado agora, ela tem que entender muito de marketing digital. É a onda. Então, é aquele ponto. Quem não é visto não é lembrado. Né? Então, se ela entender que ela precisa de outras habilidades, além daquelas que ela adquiriu dentro da faculdade, tem mercado para essa pessoa. Se ela se posicionar bem nas redes sociais, se ela estudar um pouquinho ali, talvez de vendas, de marketing. Ah, Daniel, não quero ser dono de clínica. Mas, pô, se você for atender o paciente, você tem que saber vender, você tem que saber conversar, você tem que saber se posicionar. Quanto melhor você se posiciona, mais você cobra. Então, se a pessoa souber sobre marketing, vendas, ela tem lugar no mercado. Agora, a qualificação técnica é obrigação. Você tem que ser bom naquilo que você se propôs ali na sua graduação e na sua pós-graduação. Isso aí não é diferencial, não. É obrigação. Então... Para o bom profissional, sempre vai ter espaço. Não. Pô, o que adianta o cara... Como a gente falou. O que adianta ele ser bom se ele não é visto? Pô, eu conheço vários dentistas que são ótimos, assim, excelente, mas é low profile, ninguém sabe que o cara existe. Melhor do que muito cara que aparece nas redes sociais. Não tô falando que são ruins, não é uma indireta pra ninguém, mas, pô, conheço cara que você fala que trabalho fenomenal, mas não expõe o trabalho, não se posiciona, não sabe vender, não sabe fazer marketing e fica naquele mundinho. Então... O bom, na verdade, não tem o lugar pro bom sempre. Isso aqui é obrigação. Ele tem que ser bom. Agora vai ter lugar pro cara que sabe de marketing e venda. Senão, se você não souber e não está disposto a estudar essas áreas aqui, aí sim, aí você considera o mercado saturado para você. Vai ser uma bosta. Tá certo. Vai ser complicado. Ô, Doctor, de todo esse processo que você passou, você lembra do momento exato assim que você falou? Agora a chave virou. Repete a pergunta, Léo. De todo esse processo que você passou, você já falou aqui. O faturamento fiz 30, 40, 60. Você lembra mais ou menos assim do momento exato que você falou assim, não, agora a chave virou. Agora foi os primeiros 100 mil. Os primeiros 100 mil de faturamento. Tá no trilho. Quando você vê vendendo uma constante em crescimento, assim, 30, 40, 60, 80, 100, depois foi
170, 200. Hoje a gente tem ali uma venda em uma das unidades de 250 a 300 mil por mês, em outra também mais ou menos esse valor. E você vê amigos que chegaram no mesmo método, que vendem 500, 700. Tem pessoas ali dentro do Mastermind que eu participo que vendem mais de 1 milhão em mais de 3 clínicas sendo sócio. Você fala, pô, é isso. Mas foi a partir dos 100 mil. A partir dos 100 mil ali que eu falei, pô, esse negócio dá certo. Tem algum conselho que você queria ter escutado lá atrás? Cara, eu sou muito teimoso, Léo. Eu não sei se eu tivesse escutado, eu ia ouvir. Eu tenho que tomar o tapa na cara para aprender, sabe? Eu sou muito assim. Mas se fosse colocar um conselho, eu acho o seguinte, a vida toda a gente tem pessoas que nos ensinam e nos tutoram, correto? Sim. Então ali na infância, no início das nossas vidas, a gente tem nossa família, nossos pais. Na escola, a gente tem os professores e na faculdade também, que não são nossos mentores, nossos tutores. E aí, o engraçado é que quando a gente vira empresário, parece que a gente esquece que a gente precisa de alguém para nos ensinar a ser empresário também. Uhum. Então, eu acredito que gostaria de um conselho, de uma dica que me desse mais clareza de qual caminho seguir, ou seja, quem que poderia ser a pessoa, o grupo certo para que eu pudesse estar participando desde cedo para alavancar meu negócio. Então, falar, pô, é porque é meio que na sua vida você sabe, ó, eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu vou ser isso. Mas quando chega para ser empresário, tinha que ter um direcionamento, falar, tá, eu quero ser empresário. Mas aí, qual grupo que eu vou participar, ou o que eu vou estudar, com quem que eu vou estudar, quem vai me ensinar, quem são as pessoas certas. Eu queria ter esse direcionamento de sair da faculdade, alguém me cutucar e falar, Daniel, o cara certo agora para te ensinar a ter uma empresa é aquele ali, ó. Então, aí, pegar esse cara ali como mentor e desembolar. Tá certo. Um erro que você cometeu e que... Só um? Fala. Cometeu e que... Os mais... Cara, dentro ali, depois da fase de crescimento, eu foquei demais na venda e no marketing e negligenciei o financeiro. O fluxo de caixa, o controle, os processos. Então, isso aí chegou a um ponto que me gerou até uma certa dívida. Me gerou uma inadimplência muito alta, me gerou muito problema. Porque eu não tinha um padrão de processo, de organização, de fluxo de caixa, como eu falei. No início eu queria o quê? Eu queria vender, pô. Então vendia, focava na entrega, na qualidade de entrega, na venda. E não focava muito na questão organizacional e no fluxo de caixa. Claro que aí a gente tive uma dívida muito grande, que teve que ser paga aos poucos e tudo, mas no final ali, com a ajuda de mentores, de pessoas que vão te ajudando, pegando a sua mão, fala, pô, faz isso, reduz o custo, diminui aqui na equipe, aumenta aqui, e preenche essa planilha aqui é essencial para você entender isso, se o cenário X tá aqui desse jeito, esse aqui que é o ideal. Então, depois aí eu fui me organizando financeiramente para ficar tudo legal, mas eu quase quebrei numa dessa aí. Que isso, cara. Eu já fiz uma pergunta para alguns dentistas que deu até risada na hora, assim. Perguntei para eles, pessoa física, pessoa jurídica, junto ou separado? Eu acho que pro empresário é claro isso, né? Que é separado. Mas pro fala pra dentista, pelo amor de Deus. Porque eu não sei se todo mundo sabe, dentista é autônomo, né? Então ele mistura tudo, que recebe ali é uma conta só e desembola. Principalmente se acabou de abrir o consultório, não tem noção de gestão, de nada. Mistura pessoa física, jurídica, vira uma nhaca ali. Então dá um conselho para esse dentista que tá começando agora, ou para aquele dentista que tá frustrado na clínica, dá um conselho para esse cara aí. Cara, tudo chega um ponto, mesmo que você venda, que você depende muito de organização, de processos. E é isso que esse é dos fatores que vai te levar para o próximo nível. Obviamente, normalmente no meu caso foi isso, foquei muito na venda e no marketing, mas chegou um ponto que tropecei ali. O que me levou para o próximo nível?
organização de finanças, organização de processos, ter um processo ali bem desenhado, equipe, hoje ali, agora a gente está num outro nível. Tem que sair tem que olhar de fora mesmo, né? Tem que olhar de fora. Aí hoje é meu principal desafio, equipe, mas um conselho é, você tendo uma organização do que é sua pessoa física e do que é o seu ganho dentro da sua clínica ou consultório, você tem ali um direcionamento melhor para poder crescer ou tomar suas decisões. Então não mistura, porque você pode estar falando, pô, meu consultório não dá dinheiro. Não, na verdade dá, você que está tirando toda a grana que tem ali no caixa. Então, por exemplo, o consultório pode estar dando 10 mil de lucro, mas o custo de vida da pessoa é 15. Você fala, pô, então... Aí fala, meu consultório não dá dinheiro. Não, você que tá sugando demais. O consultório dá, mas você tá sugando muito. Então, separa para você ter essa visão. Deu 10 mil, 10, 15, 20 mil de lucro. Correto. Os 20 mil não é dele. Os 20 mil de lucro, sim. Beleza? Mas se ele mistura... Como é que ele divide isso daí? Mas vamos supor que ele mistura... Fluxo de caixa, o que ele tem que O lucro que é a última linha, tá? Então, beleza. O consultório deu 20 mil de lucro. O lucro é a última linha. Esse dinheiro é dele, beleza? Mas vamos supor que você tem uma família com uma casa legal, no bairro bacana, 2 filhos, você coloca os meninos numa boa escola, viaja 1, 2 vezes por ano, tem um bom carro, ou seja, você eleva o seu padrão de vida. E aí você tem custos de 25 mil. E você tem uma conta só. É a conta da empresa, é a conta da clínica. Você usa para pagar a escola dos meninos, você usa para pagar a sua conta de água, o aluguel da clínica, tudo. E aí dá um falso resultado de que no final do mês você gastou 22, 23 mil, a clínica entrou 20, aí você fala, a clínica não me dá dinheiro, não. Mas é porque o seu custo de vida está maior do que o lucro da clínica e você não consegue ver isso. A partir do momento que você separa, você fala, pô, a clínica me dá 20 mil de lucro, eu vou ter que me adequar aos padrões de vida do que minha clínica oferece, ou eu tenho que acionar estratégias para ganhar mais e atender o meu padrão de vida. Para esse cara ter 20 mil de lucro, a gente está falando de quanto de faturamento? Uns 100 mil. Aí 100 mil, tira aluguel, tira todos os custos, funcionário... Impostos. Normalmente a gente fala que uma clínica odontológica ela tem ali uns 20% de lucratividade. É obrigatório o cara deixar uma reserva ali para a clínica dele? É bom você ter fundo de reserva. Você cria diferentes fundos, né? Você pode criar um fundo de reserva para alguma emergência ou intercorrência. Fundo de melhoria. Pô, quero comprar um scanner. Quero comprar uma tecnologia nova que saiu. Quero comprar um raio-x. Fundo de melhoria. Fundo de 13º. Pô, você tem ali sua equipe para pagar o salário. Se é mais fácil você tirar 1/12 todo mês do que chegar lá no final você ter uma pancada. Exatamente. Então, o fundo 13º e um fundo de seguro. Eu gosto de fazer um fundo de seguro ali. Se você teve algum probleminha, você tem um fundo ali para poder te segurar. Ah, entendi. Aí depois disso tudo aí é o salário. Aí depois você tem todos os outros custos, né? Você tem ali questão do aluguel, condomínio, equipe, laboratório, dental. A lista é enorme, impostos. Aí depois ali, o que a gente espera é ter pelo menos uns 20% de lucratividade. Se você tivesse que escolher técnica ou marketing? Marketing. Sem na ponta da língua. Que a técnica... você pode treinar, né? Então é algo treinável. Você fala, beleza, mas o marketing também. Mas é mais difícil você acertar o marketing, na minha opinião. Então, assim, focaria no marketing. A técnica é algo que está ali, é o ABC. Você treina a técnica, melhora do A para o B, do B para o C, e a técnica que eu estudo é a mesma que você estuda, e isso aí. O marketing, ele é multifatorial, tem muitas variáveis, tem uma segmentação muito grande, então eu acho que entender isso, e se você dominar isso, depois você treina a técnica. E como eu disse, qualificação técnica é obrigação, não é diferencial. Eu tenho uma definição de marketing para mim que é a arte da diferenciação.
não é? Sim. Então, marketing É essencial. fundamental. Essa pergunta eu deixei ela pro final, porque eu acho que ela dá pano pra manga, isso aqui. Vamos lá. 5 mil reais, uma cadeira e um celular. Só isso que você tem. Se você tivesse que começar de novo, o que você faria? 5 mil reais, uma cadeira e um celular. Isso a gente está supondo. Então, tá, deixa eu desenhar o cenário aqui direitinho. Eu tenho um consultório com uma cadeira. Beleza, eu tenho estrutura. Tenho 5 mil na minha conta, meu celular. E tô contando que eu tenho o conhecimento que eu já tenho hoje ou zero conhecimento? Conhecimento de dentista. Que acabei de graduar. Isso. Né? Vamos falar para esse dentista. Beleza. Então, seria o seguinte. Um caminho que eu indico, então, seria a indicação para um recém-formado, né? Que tem ali um pouco investimento. Primeiro, ele vai pegar esse valor e vai investir em si. Né? Então, ele vai investir ali em ter uma certa qualificação técnica, um certo conhecimento, tanto vendas, livro. Um pouco de bíblia de vendas, spin selling, já vai aumentar o repertório do cara pra caramba. Então, vai mesmo. Vendas... Esses dois aí que você falou. Livro. E estudar um pouquinho de marketing. Tem cursos de marketing digital hoje que é R$200, 190, tá dentro do 5, tem alguns que são dos maiores nomes do marketing digital que vendem por Leandro Ladeira. R$1.000, 990. Cara, tá dentro do 5. Tá? Então, investiria ali em mim, tanto na qualificação técnica, então cursos, investiria em livros, investiria no conhecimento de marketing e eu também começaria trabalhando em outras clínicas para pegar a mão, para pegar técnica, para ganhar mais dinheiro, para ter um caixa mais robusto, né? Pelo menos ali 1 ano, para entender um pouco mais de odontologia, porque você sai da faculdade muito cru, então pegaria... E não ensina vendas, né, na faculdade, nada, né? Nada. E não só... Vendas, gestão, não ensina nada disso, né? Não só as vendas, eu acho que seria muito bom que um cara que seja dono de clínica entendesse um pouquinho mais do relacionamento com o cliente, dos tratamentos e tudo, e para isso ele vai ter que botar a mão na massa, né? Indico, pode ser que eu conheço donos de clínica que são advogados, e manda, assim, conduz a clínica perfeitamente bem, né? Mas, se for dentista, acredito que seja ideal. Então, investiria em mim mesmo, trabalharia fora, juntaria dinheiro. E a partir do momento que eu juntei ali um determinado valor, vamos colocar ali que eu tenho uma recorrência de um ganho de uns 5 a 6 mil por mês, eu começaria alugaria minha sala para ganhar uma grana, né? Eu começaria pouco a pouco a migrar 1, 2, 3 dias da semana para o meu consultório e investiria num curso num mastermind. Num curso que é o mastermind? É onde empresários que já chegaram no nível onde normalmente a gente deseja chegar, que já faturam ali centenas de milhares, milhões por ano, eles estão ali para formar um grupo de empresários e nos ensinar a como chegar naquele nível também. Quais foram as estratégias, as atitudes que eles tiveram para chegar naquele nível. Então eu entraria no mastermind para me ensinar mais sobre posicionamento, vendas, marketing, gestão. Então o mastermind hoje, ali, um que eu indico é a The One, que eu faço parte também, né? E ali ele vai te ensinar tudo que você precisa para de pouco a pouco, que se você tiver garra, se aplicar, se tiver uma recorrência de uns 5, 6 mil, se aplicar o que você aprende ali dentro e jogar esse investimento dentro do tráfego pago, do marketing digital e com o conhecimento que você adquiriu ali com os cursos do Leandro Ladeira e tudo, e na constância também de publicação das redes sociais, tem isso também desde o início, sempre publicando casos, stories, reels, principalmente reels todo dia, cara, em 1 mês você já larga as outras clínicas, você já está faturando alto no seu consultório. Dentro de 3 meses, eu te garanto, 3, 4 meses, você está faturando 100 mil, se você tiver afinco.
tiver pegar ali firme, acreditar, pular de cabeça, sim. É isso aí. Ah, Daniel, então você tá falando que quem tem o dinheiro para investir no Mastermind, tem ali uns 6, 8 mil sobrando recorrentemente, consegue esse resultado? Sim. Com certeza, ainda mais com uma pessoa te ensinando, sendo que essa pessoa já chegou lá. Pô, ela vai te falar, eu fiz isso, faço também, esse é o caminho. Vai. Isso aí. Daniel, muito obrigado. Eu que agradeço, Léo. Foi muito bom bater esse papo com você. Concordo, bem bacana. Aprendi bastante. Estou aqui como um aluno, né? Isso. E é muito bom. Muito obrigado. Muito bom. Se você ficou com a gente até o final, curte, comenta, compartilha esse podcast. É sempre bom ter vocês aqui conosco. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.